Olá, queridos, bom dia, graça e paz, amém? Seja muito bem-vindo a mais um momento com a palavra, amém? É um momento maravilhoso, precioso que nós temos com a palavra, amém? Então seja muito bem-vindo a esse canal. Se você é a primeira vez que você está passando por aqui, eu quero pedir para você não se esquecer de se inscrever, amém? Peço a você que esteja se inscrevendo, amém? Curtindo e também, é claro, compartilhando, amém? Esse último, não é? Eu quero reforçar a importância de compartilhar, amém? Jesus ele disse que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, é importante nós compartilharmos a palavra do Senhor. Então, se você não tem esse hábito, peço a você que assim faça, amém? É importante. Aí até mesmo pode ser que uma palavra para você não seja tão importante, uma palavra para você não tenha tanta eficácia, né? Naquele momento você não está precisando, mas pessoas certamente estão precisando, amém? Então é importante nós desenvolvermos esse hábito, amém? Então, temos estudado sobre algumas coisas, deixa eu tirar aqui, glória a Deus. Obrigado se você já fez isso, amém? Se você já se inscreveu, se você já curtiu, compartilhou. Então, obrigado. Deus abençoe sua vida. Como eu estava falando, temos falado sobre algumas coisas, amém? Sobre comportamento, na verdade, esse é o tema do nosso estudo, comportamento. E o nosso texto base é Evangelho de Marcos, capítulo 4, no versículo 35 em diante. Essa passagem é a passagem onde Jesus ele está juntamente com os discípulos dentro de um barco. Se você já não leu, né, aconselho a você estar lendo e eu peço a você, não é, que acompanhe a leitura, que hoje eu quero ler esse texto. Eu tenho falado sobre mudança, travessia, ter propósito, né? Sair de um ponto para outro, amém? Tenho falado sobre isso, tenho falado sobre a importância de nós estabelecermos metas em nossa vida, estabelecermos alvo. E quando eu me refiro a isso, querido, eu uso essa palavra meta, alvo, propósito, não é? Muitas pessoas podem ter em mente questões financeiras, objetivo de alcançar isso, alcançar aquilo. Tudo bem, não tem nada contra isso, tá tudo bem, amém? Vai em frente. Só que essas não devem ser apenas estas, não devem ser as metas, os objetivos que nós devemos ter em nossa vida. Amém? Isso não pode representar os nossos sonhos, os nossos desejos, apenas estas coisas. Amém? Eu pretendo ministrar para vocês aqui, né? Tem uma série também que nós vamos falar sobre si. Amém? Quem somos? Porque muitas pessoas se preocupam em ter, e quase nunca elas estão voltadas a quem elas são. Ou seja, elas estão mais preocupadas com coisas externas e essas coisas têm o seu lugar. Não vou falar aqui que essas coisas são irrelevantes. Em alguns momentos elas são sim relevantes. É por isso que nós vemos pessoas, não é, pessoas que têm muito dinheiro, por exemplo, presas em vícios, presas em comportamentos, não é, depressivos e assim por diante. Porque se preocuparam tanto em ter. E isso tem o seu lugar. Amém? Você vê pessoas, por exemplo, mudando de casamento como muda de roupa. Então estão tão preocupadas com outras coisas, estão tão atentas a outras coisas e não param para pensar quem elas são, né? Quem elas são de fato. Então, no contexto, por exemplo, que eu falei sobre casamento, geralmente a culpa é do outro, a culpa sempre é do outro, foi o outro que fez ou que o outro não faz, e isso se estende aos relacionamentos, à amizade. Então, tem pessoas que são difíceis de manter um certo relacionamento, por quê? Ela nunca parou para pensar quem ela é, né? Os seus comportamentos, os seus impulsos, não é? As suas, como diz uma palavra, né? Uma linguagem bem popular, as suas crecas, né? Então, eu e você temos isso, mas nós não.
amadureceremos, mudaremos alguma coisa se nós não quisermos mudar. Deus não faz isso conosco, amém? Deus não vai fazer isso conosco. A palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra, né? Viveremos uma vida maravilhosa. Mas ele diz: se quiser, né? E ouvir. Cabe a mim a você querer, ouvir, e nós usufruiremos do melhor que essa terra pode nos dar. E se você acha que o melhor dessa terra tem a ver apenas com riqueza, eu vou discordar redondamente para vocês. Uma boa companhia, amém? São coisas que, né, uma amizade, pessoas que realmente você possa contar, isso pessoas, uma família, isso tem um valor inestimável, querido. Não tem como se comparar isso. Mas, enfim, algumas pessoas, não sei nem porque que eu estou falando isso, algumas pessoas elas visam tanto apenas essa questão financeira e acham que isso é que traz a verdadeira alegria, a felicidade, enfim. Mas se o Senhor permitir, nós falaremos outro momento. Amém? Então, o objetivo dessa série, né, estar gravando, é para nós exatamente estarmos meditando. São vídeos curtos, de no máximo 30 minutos. Eu acredito que 30 minutos é um tempo muito pequeno que você possa dar, né, para um momento onde você possa parar para ouvir uma palavra e refletir, né? Parar para pensar sobre aquilo, né? Enfim, eu não vou aqui tentar te convencer do contrário. Você é livre para assistir ou não. E quanto tempo você quer, né? Às vezes eu só acho que nós não temos tanto tempo para algumas coisas e para outras já temos tanto tempo. Passamos às vezes um sábado assistindo, não passamos não, né? Pessoas passam assistindo séries. Eu quero completar essa série. Não tem nada contra, não tem nada errado nisso. Mas damos tanto tempo para algumas coisas e outras, não tenho tempo não, é um vídeo muito longo. Fica livre. Amém? Passa, vai em frente. Então, sem mais delongas, vamos ao texto e vamos à palavra. Eu tenho falado sobre comportamento e eu quero falar sobre algo que me veio ao coração no dia de ontem. Amém? Eu estou praticamente com temas diários, né? Eu tenho procurado preencher esses temas, mas uma vez ou outra algo veio ao meu coração e não quero deixar de fluir com a inspiração, amém? Jamais vou fazer isso. Embora eu esteja no meio de uma série, eu quero no meio encaixar algo, ainda que eu tenha que gravar um segundo vídeo, mas eu vou sempre procurar dar ouvidos à inspiração. Então vamos ao texto e aquilo que eu quero falar nessa manhã, amém? É amanhã aqui, no momento que eu estou gravando, eu não sei que horário você vai estar assistindo. Então, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Seja muito bem-vindo, amém? Vamos lá ao texto em Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesus, ele disse, a palavra de Deus é riquíssima, amados, a palavra de Deus ela é incomparável, ela nos alimenta. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, de toda a palavra. Então tenha esse mesmo olhar para a palavra. Você não lê a Bíblia porque você quer conhecer, mas porque você precisa se alimentar. Ela é realmente o nosso verdadeiro alimento. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, vamos ao texto. Diz a palavra no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus diz, passemos para outra margem. Amém? E ele, né, despedindo a multidão, levaram assim como estavam no barco, e outros barcos o seguiram. Amém? O 37 diz assim a palavra. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava para encher-se de água. Versículo 38 diz, e Jesus estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importa que pereçamos? Amém? Diz a palavra no versículo 39, diz assim, ele despertando, repreendeu o vento e o mar. Repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou e fez grande bonança. Amém? Então lhes disse, porque sois tímidos, homens
Porque sois tímidos, como é que não tendes fé? Versículo 41 diz: Eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Então, texto bem curto, né? Poucos versículos, do versículo 35 até o 41. Eu aconselho a você ler, meditar, estudar. O que eu quero chamar a tua atenção, querido, para esse texto no dia de hoje é sobre isso aqui. Amém? Eles o despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Amém? Teve alguns dias atrás aqui que eu falei sobre a inspiração, ou seja, aquilo que te inspira a agir, a mudar, a fazer algo novo. Amém? Algumas pessoas elas são inspiradas por várias coisas, né? E eu já deixei aqui, eu acho que 2 vídeos falando sobre a inspiração, aquilo que realmente nos leva a sair da inércia, né? Uma atitude, aquilo que realmente nos conduz a uma ação. E o que eu quero falar no dia de hoje é exatamente, basicamente isso também, né? Quero falar sobre essa inspiração, mas eu quero usar outro termo, amém? Exatamente essa atitude deles correrem para Jesus no momento de perigo, eles correram para Jesus no momento de necessidade. E o termo, se eu for, eu vou colocar o título nesse vídeo, e o título que eu quero colocar hoje é Instinto de Sobrevivência. Amém? Esse vai ser o título desse vídeo de hoje, Instinto de Sobrevivência. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Algumas pessoas são exatamente como os discípulos. Elas estão num lugar, o vento já estava, a tempestade já estava presente ali no momento, e eles foram acordar Jesus num momento de extrema necessidade. Amém? No momento onde o medo chegou no seu ápice, né? Ou seja, a pessoa foi se segurando ali, foi aguentando, chega um momento que ela corre exatamente, não é? Porque é o instinto de sobrevivência, ou seja, eu tenho que fazer algo porque senão eu vou morrer, né? Então, nesse momento, o que eles precisavam fazer era acordar a Jesus, amém? Jesus estava dormindo e eles foram até lá. Muitas pessoas fazem isso também, né? Elas estão vivendo suas vidas e não se preocupam com o Senhor, não querem saber do Senhor, mas um momento ou outro, quando a coisa aperta, elas correm para o Senhor, elas sabem realmente o que devem fazer. E quanto a isso, não quero falar, não é esse o motivo desse vídeo, né? Não é nesse sentido que eu quero conduzir essa palavra, amém? Eles correram para Jesus, não é porque eles estavam o quê? Com medo da situação. Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso, né, querido? Sobre essa questão do medo. O medo muitas vezes tem sido a motivação, a inspiração de muita gente. Muitas pessoas elas têm agido com base no medo. Por exemplo, para você entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas, por exemplo, deixa eu olhar aqui um exemplo. Deixa eu procurar aqui um exemplo. Vamos falar de hoje o mercado de trabalho, tá? Vamos falar como exemplo o mercado de trabalho. Muitas pessoas estão trabalhando ali, elas estão nos seus empregos, né? Elas estão nas suas atividades ali, elas não estão preocupadas em fazer concursos, se aprimorar, elas não estão ali, elas estão, não, tô de boa, não vou me preocupar com isso, eu não vou estudar, não quero me aprimorar, não quero aprender coisas novas, eu não quero, como hoje uma palavra, né, que é muito conhecida, eu não quero me reinventar, né, não quero, não é? Elas não estão motivadas a isso, elas não têm essa intenção de algo novo, de conhecer coisas novas. Elas estão simplesmente ali trabalhando e está suficiente. O que elas estão fazendo, o que elas estão ganhando está bom demais. Mas de repente tem uma ameaça de desemprego, né? Digamos isso, o exemplo, continuando falando sobre o exemplo. Então, vem o desemprego, bate a porta ou a suspeita, o que algumas pessoas fazem? Eu preciso me preparar. Eu preciso fazer alguma coisa para ter algo a mais. Para quando o meu chefe pensar em me demitir, ele diz, não, isso aqui ele sabe fazer isso também, isso aqui ele tem esse concurso. Então, o que fez essa pessoa agir, a procurar um aprimoramento, a um estudo? O que fez essa pessoa? O instinto de sobrevivência, o medo de ficar desempregado. Então, muitas vezes, o medo tem sido o elemento
que motiva, que desperta as pessoas a uma ação. Então, muitas vezes o medo de perder é maior do que o desejo de ganhar. Então, muitas pessoas falando ainda no mercado de trabalho, elas não querem se preparar, se aprimorar, não é? Elas não estão precisando, eu estou aqui no meu setor, ninguém está exigindo nada, eu estou bem, deixa, não, pelo amor de Deus, deixa eu quieto aqui. Não, pessoas não fazem isso, né? Elas não têm essa mente onde elas estão sempre procurando oportunidade. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso melhorar? Elas sentam numa repartição e elas trabalham fazendo a mesma coisa por anos. Anos e anos e anos e anos fazendo a mesma coisa e elas não querem sair daquela mesmice, daquela rotina. Elas preferem, não é, simplesmente não se, né, como diz, eu já até falei aqui, né, um personagem que eu assistia muito, né, que era o Chaves. E nesse personagem, né, o Chaves passava muito na TV, no SBT, e tinha o Jaiminho, que era um carteiro, né? E o Jaiminho, ele era um carteiro que ele fazia de tudo para não, ele fazia de tudo para evitar a fadiga. Então, me lembrei dele agora. Então, muitas vezes, o Jaiminho, ele tinha uma bicicleta, mas ele não sabia andar de bicicleta. Aí perguntava, mas por que você não sabe andar de bicicleta? Ele, eu quero evitar a fadiga. Então, muita gente tem esse mesmo pensamento. Eles querem fugir de qualquer coisa que tire eles dessa tranquilidade. E elas muitas vezes só se motivam ou resolvem agir quando algo bate a porta, como um medo, por exemplo. Amém? Como eu falei, o instinto de sobrevivência. Muitas pessoas, como eu falei, elas não têm tanto compromisso com Deus, elas não querem buscar o Senhor quando está tudo bem, mas quando a situação aperta, quando o problema surge, estas pessoas se transformam nas pessoas mais fervorosas do mundo. Querem ler a Bíblia todo dia, toda hora, querem todo tempo estar orando, mas o que fez aquilo? Não foi um desejo genuíno pelo Senhor, foi simplesmente um medo de passar por uma situação, de buscar o Senhor para resolver um problema. Essas motivações, querido, que a gente precisa atentar, porque elas não nos levam a lugar nenhum. Porque uma pessoa que tem uma motivação dessa, por exemplo, né, ela se desperta pelo medo, né, o instinto de sobrevivência. Eu preciso fazer alguma coisa porque senão eu vou me dar mal, eu vou perder, não é? Se, eu não, se uma pessoa que faz isso, não é, quando o perigo surgir, quando o perigo acabar, ela, a atitude dela desaparece também, ela volta a ser a mesma pessoa, porque tudo aquilo que ela fez foi simplesmente para sobreviver, para permanecer, para afugentar o perigo. Entende isso? Então, é esse um ponto que a gente precisa ter cuidado. Nós precisamos sim desejar chegar em lugares. Nós precisamos sim ter um ponto, um alvo, um propósito de vida. Nós precisamos sim, mas tenha cuidado para você não estar sendo inspirado por estas coisas, essa motivação, o medo de perder, o instinto de sobrevivência. Sabe, algumas pessoas quando elas vão escolher, por exemplo, uma faculdade, elas não escolhem qual é a faculdade que elas realmente querem fazer, por exemplo. Elas estão procurando qual é a menos concorrida, qual é a que paga mais, qual é, sabe, esse tipo de critério são utilizados para fazer a escolha, por exemplo, de uma profissão, de uma faculdade. Então, isso é perigoso. Porque se isso caracterizar o meu critério de avaliação, no momento que eu vou tomar uma decisão, eu sempre tomarei decisões em cima desse critério, o instinto de sobrevivência, não é? É aquela expressão que muitas vezes é utilizada, o brasileiro só fecha a porta quando é roubado. Né? Então ele não percebe o perigo, ele não percebe o risco que ele está correndo, ele simplesmente relaxa. Mas quando ele rouba, então ele vai dizer o seguinte: é o instinto de sobrevivência, eu tenho que fazer alguma coisa. Você entende, querido, isso? Então, perceba se você não tem andado com esse mesmo comportamento. Ou seja, você só decide agir
pelo medo de perder, pelo medo de algo pior acontecer. Eu preciso fazer algo porque se eu não fizer, algo ruim pode acontecer, algo pior pode acontecer. Você entende isso? Então tenha cuidado com esse tipo de padrão, esse tipo de comportamento. Tenha cuidado com isso, porque esse tipo de comportamento ele tem estado presente na vida de muitas pessoas, onde elas vivem numa eterna inércia, né? Elas não querem sair do lugar, elas não querem se mexer, elas não têm um desejo, um desejo real, um desejo, sabe, saudável. Eu não estou me referindo a questões financeiras apenas, mas de crescer, de melhorar, de abandonar certos hábitos, né? Pessoas muitas vezes só decidem fazer exercícios quando um problema de saúde aparece, elas não querem, ou seja, é o medo de perder, é o instinto de sobrevivência. Quando um problema de saúde aparece, aquela diz: eu preciso emagrecer, eu preciso estudar, eu preciso fazer um curso de inglês, eu preciso me aprimorar aqui, eu preciso fazer aquilo. Não é? Ou seja, o instinto de sobrevivência que muitas vezes está todo o tempo gerenciando a vida e as atitudes de uma pessoa. Ela simplesmente não diz: rapaz, eu vou me aprimorar, eu vou estudar inglês, eu vou fazer um curso. Por que você vai fazer? Não, porque eu quero conhecer mais, eu quero, sabe, aprender mais, eu quero, saber me aprimorar. Né? Ou seja, ela não tem um desejo simplesmente, ela na verdade está tentando, né, sobreviver numa situação. Ou é uma questão de emagrecer, ou é uma questão. Você entende isso, querido? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm vivido com esse tipo de comportamento. Elas só agem pelo medo de perder. Porque se eu não fizer algo, o pior pode acontecer. Se eu não me exercitar, eu posso contrair uma doença maior ainda, mais séria. Não é? Se eu não fizer isso, se eu não mudar minha alimentação, se eu não buscar mais o Senhor, eu tenho que buscar o Senhor, porque se eu não buscar o Senhor, eu tenho que ler mais, eu tenho que buscar o Senhor, as coisas do Senhor, e muitas vezes até a motivação de buscar o Senhor está por trás, está esse instinto de sobrevivência, porque a pessoa sabe: se eu buscar o Senhor, Ele vai me ajudar. Então, eu não estou buscando porque eu de fato quero o Senhor, de fato eu amo o Senhor, de fato eu quero servir ao Senhor. Eu estou buscando o Senhor porque o que eu quero realmente, o que realmente eu quero é que Ele me ajude, que Ele me ajude a sobreviver, que Ele me ajude a passar por esse momento difícil. E eu digo para você, perdão, amém? E Ele é tão bom e maravilhoso que certamente Ele vai fazer isso. Mas Ele conhece as nossas motivações, querido. Ele conhece essas verdadeiras motivações. Ele sabe que nós estamos buscando e não porque nós o amamos, não é? Certa vez, Jesus multiplicou pães e peixes, amém? Deixa eu, né? Não, eu ia abrir a Bíblia aqui para mostrar para você, mas o tempo já está avançado, eu não vou me dispor de muito tempo, não é? Então, certa vez Jesus ele multiplicou pães e peixes, né? E ele fez essa mesma coisa, ele saiu de um lugar e foi para outro, né? Uma travessia. E quando ele chegou no outro lado, você percebe que nesse mesmo texto a Bíblia diz que quando ele chega na outra margem, perdão, Jesus saiu, nesse texto mostra que o barco de Jesus saiu, mas outros barquinhos saíram atrás também. Muitos outros barquinhos. Pois bem. Então, em outra passagem, se eu não estou enganado, é no Evangelho de João, diz, falando desse mesmo texto, que quando Jesus chega no outro lado, tem uma multidão esperando por ele. Aí Jesus diz o seguinte: vocês estão me buscando não porque vocês realmente querem servir ao Senhor, querem conhecer o Senhor, querem e têm interesse no reino de Deus. Vocês estão me buscando porque vocês comeram pão e se fartaram. Entende isso? Então vocês estão me buscando porque vocês querem encher a barriga novamente. Vocês estão procurando realmente pão. É que eu os alimente, que os alimente, que os alimente todo dia. Então Jesus disse isso: vocês estão me buscando não porque querem ter algum interesse pelas coisas do Senhor, mas a verdadeira intenção de vocês é encher a barriga de novo. Vocês viram o que eu fiz, eu multipliquei os pães e vocês querem que eu faça isso de novo. E de novo, e de novo, e de novo. Só que Jesus simplesmente deixou eles e foi embora, não atendeu. Porque essas motivações, elas no início,
sabe, de primeiro momento, elas podem até, de uma certa forma, ter o amparo da misericórdia do Senhor, mas Ele não vai tolerar essa mesma atitude, esse mesmo comportamento todo o tempo, essa mesma motivação a vida toda. Entende isso, queridos? Então Jesus diz: vocês me buscam não porque me querem, mas porque querem que eu alimente vocês, querem que eu transforme os pães, multiplique os pães, que alimente vocês. Essa é a motivação de vocês. Amém, queridos? Então tenha cuidado para você não estar vivendo por esse comportamento, tendo essa mesma atitude. Ou seja, eu corro, eu faço algo, mas essa minha ação em busca, não é, de uma solução, de um crescimento, no caso aqui no texto a Bíblia diz que eles foram acordar Jesus com medo realmente de afundar. Então essa ação foi motivada, foi impulsionada por algo chamado medo, que nesse vídeo, nesse momento, não é, eu vou dar o título de instinto de sobrevivência. Então, espero que esse vídeo tenha te abençoado. Quero que você possa pensar mais sobre isso. Eu sei que certos assuntos, né, como esse, requer, né, nós poderíamos passar um tempo maior aqui para ver outras passagens e ver textos que possam ampliar mais a nossos olhos. Mas eu acredito que o que eu fiz foi somente muitas vezes despertar algo e você vai poder ver, vai poder meditar agora e peça ao Espírito Santo para te mostrar e te ajudar nesse momento, amém? Que Deus te abençoe a sua vida. E eu quero finalizar orando por você. Eu nunca fiz isso, mas hoje eu quero, né, orando por você. Eu quero fazer uma oração que Paulo faz pela igreja aos Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, amém? Senhor, eu quero te agradecer por esse momento. Eu quero pedir em nome de Jesus, por cada pessoa que está me ouvindo e me vendo nesse momento. Eu peço que o Senhor nos conceda a mim e a todos que estão diante dessa palavra, ouvindo essa palavra, Senhor, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação. Pai Santo, ilumina os olhos do nosso entendimento, nos faz enxergar coisas que nós não conseguimos por nós mesmos. Ilumina os olhos da nossa mente, nos faz perceber, meu Pai, quem somos, o que temos e o que podemos fazer em Ti, Senhor. É o que eu peço e já te agradeço. Muito obrigado por esse dia, por cada pessoa que está me ouvindo. Obrigado pela Tua bondade, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Então, querido, Deus abençoe sua vida. Espero que você tenha sido abençoado. Quero finalizar apenas lembrando a você, não se esquece de se inscrever, amém, acionar o sininho e compartilhar, que é o mais importante de todos, amém? Tudo é importante, mas compartilha, amém? Que Deus abençoe a sua vida, tenham todos um bom dia e até logo mais. Fica na paz, forte abraço, paz.